essa reunião vem sendo desejada há algum tempo, porque o pessoal que está aqui, todo mundo gosta de música, faz música, sabe fazer música, mas aqui a gente lida com uma situação diferente, né? Por exemplo, eu lido com áudio, né? Tento lidar com os desafios do áudio, mas aqui a gente lida com desafios que vai para além do áudio, da música. São desafios que a gente fala de desafios espirituais, e aí a gente pensa naquela coisa de capeta manifestando. Não é nada disso, porque mortificar a carne para que o espírito nosso seja mais, aproxime mais do que é o propósito de Deus para nós, isso é uma das coisas mais difíceis, né? E aí já tem algum tempo que Deus tem colocado uma palavra no meu coração e ela fala muito comigo. Eu espero que ela fale também aos corações de vocês, porque fala de uma atitude que o apóstolo Paulo recomenda aos cristãos de Roma, uma igreja que ele não conhecia diretamente, só ouvia histórias porque tinha algumas pessoas que tinham ido lá e trazia notícias, e ele tinha vontade de ir, até porque é a capital do império, né? Então em Romanos 12, ele tem uma passagem aqui que é muito conhecida, que é o versículo 2 do Romanos 12, que ele fala: "E não vos conformeis com o padrão deste mundo, mas deixem que Deus transforme pela renovação da mente, para que possa experimentar qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus." Então eu mesmo já ouvi diversas palavras sobre esse tema. Isso aqui é tema de congresso, tema de grandes festividades. Não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento. Então a palavra de hoje é para que nós, enquanto músicos, enquanto participantes desse louvor, né, da música que faz com que a igreja chegue à adoração, leve a igreja a adorar por meio da música, que a gente esteja atento a essa forma de ter uma mente renovada, né? E aí no versículo 3 ele vai dando as diretrizes do que é essa mente transformada. Porque a gente vê e aí começa aquele negócio: não, ter uma mente transformada, irmão, é você não usar tal tipo de roupa, fazer tal tipo de dieta, é onde você vai. Você começa a lidar com comportamentos, mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é totalmente voltado para a forma como nós cultuamos. E ele diz no versículo 3: "Porque pela graça me foi dado, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu para cada um." Ou seja, cada um de vocês tem um pensamento moderado quanto ao que vocês quanto ao que vocês executam. Tem um pensamento moderado na medida da fé que Deus repartiu. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Aqui ele já começa a dizer como é que funciona a igreja. Embora no corpo tenha membros diferentes, que faça coisas diferentes, uma mão não faz a função do pé, a boca não faz a função do olho, cada um faz uma função, mas o corpo funciona perfeitamente. E ele está dizendo que igreja é do mesmo jeito. E ele traz exemplos práticos. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, que seja segundo a proporção da fé, ou seja, aquele que recebeu o dom de profetizar, profetize na medida da sua fé. E aí, eu acho interessante que ele chama a profecia em primeiro lugar, porque quase sempre onde tem um profeta, a pessoa pensa: eu estou mais perto de Deus, eu sou mais crente que todo mundo. Irmão, se o seu dom é profetizar, profetize de acordo com a sua fé, na medida da fé. Vira lá, amor. Na medida da fé, profetize, faça o que Deus te deu como dom. Se é ministério, dedique-se ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, que faça com alegria.
Porque quase sempre a gente tem a tendência de falar assim, não, eu ajudei, né? Não, eu fiz. Não, faça com zelo, faça com alegria. Se é contribuir, faça com generosidade, porque às vezes a pessoa fala, não, eu ofertei aí R$1.000. Eu sou mais importante aqui nesse momento, porque foi eu que ofertei mais. Na verdade, quem oferta mais é porque Deus já deu condição de ofertar mais. E aí, quando a gente olha para o que nós fazemos enquanto músicos, às vezes fala assim, não, mas eu me dediquei, eu vim cá, eu ouvi as músicas, tirei, e aí a gente começa, não, porque eu faço isso, que eu faço aquilo, porque o outro isso, o outro aquilo, e o evangelho tem dessas coisas. Quando a gente olha, principalmente o apóstolo Paulo, ele tem esse zelo de falar para nós, olha, você que faz isso, faça com alegria, faça com zelo, faça com generosidade, e porque a gente tem a tendência de olhar o que a gente está fazendo, mas o que o outro não está fazendo. É tanto que quando ele vai dar a recomendação da ceia, lá em Coríntios, ele diz o seguinte, fala, olha, cada um examine a si mesmo. Porque a gente tem sempre aquele negócio de falar assim, não, mas eu faço e o fulano não fez. O fulano não está fazendo isso, o fulano não está fazendo aquilo. Então, nós enquanto ministério de música, enquanto servos do Senhor, nós precisamos estar atentos a essas questões. Se Deus nos deu um dom, se Ele nos deu uma facilidade, uma dedicação para aprender um instrumento, ou para cantar, para ministrar a palavra, que nós tenhamos a consciência de que o que nós fazemos é para que o corpo de Cristo seja edificado. É que para a igreja do Senhor seja edificada através do que a gente faz. Tem muitas pessoas que adentram aqui tristes, chegam aqui preocupadas, e a partir do momento em que começa a tocar e que a gente está conectado como um grupo, como um corpo, porque as pessoas percebem quando o grupo não está conectado, quando há espírito de disputas dentro da equipe, quando começa tipo assim, não, eu estou fazendo minha parte, a outra está errada, as coisas começam a funcionar de forma desconecta, e aí as pessoas acabam percebendo, e a igreja não envolve. Quando a equipe, quando quem está ali à frente está de fato em comunhão, assim como um corpo precisa funcionar, tipo assim, o que meu irmão faz eu não faço, mas o que eu faço ele também não faz, mas nós dois fazendo juntos, a coisa funciona perfeitamente. Tem uma passagem, a passagem de Filipenses, do capítulo 2, e aqui eu já estou caminhando para encerrar, né, porque senão vira vigília, né? Em Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo diz o seguinte: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se aprofundo a fé e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar. Então, a alegria do apóstolo Paulo, mesmo já tendo amor, comunhão do Espírito e sentimento de compaixão, ele fala, complete a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar. E o mesmo modo de pensar é o mesmo modo de pensar de ser igreja, um pensamento que é direcionado pelo Cristo que é o cabeça, porque quem pensa no processo todo é o cabeça, nós só executamos. Ter o mesmo modo de pensar é ter o Cristo como referência, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não faça nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Cada um considere os outros superior a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros, ou seja, os interesses do outro. Então, nós temos orado aqui, enquanto igreja, enquanto liderança da igreja, nós temos orado para que nós estejamos alinhados em um só propósito. Num só propósito onde, às vezes tem algum que tem uma facilidade a mais para música, o outro tem às vezes um pouco mais de dificuldade, mas cada um na medida em que recebeu, que possa doar, que possa fazer. E aí ele entra numa das canções mais lindas, né, numa poesia, que ele fala, tende entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo, que mesmo sendo Deus, mesmo tendo a mesma essência de Deus, ele não quis ser igual a Deus. Ele se humilha, né, e vem em forma humana, já era se humilhar, e mesmo em forma humana ele morre uma morte de cruz.
E aí, depois de tudo isso, depois dessa entrega, Deus o exalta e dá um nome que está acima de todo nome, sobre todo nome, a qual deve se dobrar os joelhos, tanto dos que estão no céu, na terra e abaixo da terra. Então, esse é um modelo daqueles que buscam fazer algo com excelência e de tal forma que Deus se agrade. É assumir a forma de servo. É assumir que nós, trabalhando juntos, não se trata dos interesses do Davi, dos interesses da Sunamita, do Cláudio, do Wesley, mas os interesses de todos nós que pensamos iguais. Pensamos iguais porque temos o Cristo como cabeça. Aqui, se o louvor funcionar perfeitamente, Deus é glorificado. Mas se houver algum impasse, algum imprevisto, algum entrave, né, nós estamos, de alguma forma, perdendo a oportunidade de fazer com que o nome de Deus seja glorificado. Então, que nós possamos aproveitar cada oportunidade, cada momento de ensaio. Às vezes tem ensaios que servem para tocar músicas, para passar músicas, mas tem muitos ensaios que pode ser uma oportunidade de nós abraçarmos o irmão, de perceber a dor do irmão, de perceber a dificuldade que o irmão está passando, e dessa forma termos a mesma mentalidade, que é aquela de fazer que Cristo seja conhecido, que Cristo seja glorificado e seja exaltado através das nossas vidas. Então, que Deus possa nos ajudar nessa missão, né, que não é uma missão da essência de vida, é uma missão dada pelo Cristo a cada um de nós, né, que formamos essa igreja. Amém?